Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e agradecer o pastor dessa casa, pastor Renan Chaves. Me chamo Cristina, meu esposo, pastor Reinaldo. Tenho 2 filhos, a Isabel Cristina e o Daniel. E é com muito orgulho, com muita alegria, que eu sirvo essa casa. Aleluia. E eu louvo a Deus pelos meus pastores, por cada pastores dessa casa, a todos, em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo 17, capítulo 17, Provérbios. Glórias a Deus. Provérbio, capítulo 17. É muito papel na minha Bíblia. Aleluia. Versículo 17. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Tome seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. O tema dessa mensagem é o poder de uma amizade. A Bíblia nos relata de várias passagens falando sobre a amizade. E uma das amizades que eu vou contar aqui para você, eu sei que cada um de vocês já passaram, já tiveram seus amigos, alguns estão com você até hoje, outros ficaram para trás, outros desistiram, mas você ainda está aqui. E você vai entender o porquê do poder de uma amizade. A história que eu vou narrar aqui é uma história muito conhecida. Fala no livro de 1 Samuel, capítulo 18, a respeito da amizade de Jonathan para com Davi. A Bíblia nos relata que a alma de Jonathan teve uma afinidade, compaixão, amor pela vida de Davi. Mas por que Deus colocou esse amor ao ponto de Jonathan se dispôs a entregar tudo que ele tinha em seu poder para Davi? Eu quero que você entenda o poder de uma amizade. Porque quem era o pai de Jonathan? O rei Saul. E Davi foi alguém que Deus mandou ungir no lugar de seu pai Saul. Imagine você sendo filho do rei. O rei morrendo, quem era que iria ser o sucessor do trono? Jonathan. Mas a Bíblia nos relata que quando Jonathan começa a ter intimidade com Davi, e ele está ali, porque Davi foi ungido antes de estar na sua idade. Ele foi ungido ainda um jovem, um mancebo. Você conhece a história? Deus manda Samuel ungir Davi para assumir o trono de Israel, porque o Senhor tinha rejeitado o reinado
de Saul. E aí o que acontece? Deus o chama Davi. Samuel chega até a casa de Jessé e chama todos os seus irmãos. E todos os seus irmãos tinham porte físico de um guerreiro. Portanto, que todos eles estavam ali na batalha com os filisteus. E Davi estava pastoreando as poucas ovelhas do seu pai. A Bíblia nos relata que Samuel chega até a casa de Jessé, o belemita, e diz assim: o Senhor me chamou para vir até a tua casa, para ungir o rei. Imagine, Jessé logo imaginou: vai ser o meu filho mais velho, vai ser Eliabe. E Deus fala: não olhe Samuel com os olhos carnais, porque o homem olha com os olhos carnais, mas eu olho o que o homem não vê, o íntimo da alma. Interessante que passaram todos os mais velhos, e aí Deus fala com ele: não é esse. Imagina que o seu pai não lembrou de dizer: falta Davi, o meu filho mais novo. Foi necessário Deus falar com Samuel que estava faltando alguém. E o que aconteceu? Samuel fala para Jessé: manda chamar o mancebo, só sentaremos na mesa quando ele chegar aqui. E aí diz a palavra do Senhor que foi mensageiro chamar Davi. E Davi veio logo e se apresentou ali para Jessé e seu pai como servo. E a Bíblia diz que Samuel ungiu Davi. E Davi continuou no campo, no deserto, sendo preparado para o objetivo, para o chamado que Deus tinha na vida de Davi. Imagine você, já está sendo ungido, agora eu vou assumir, sou eu. Davi não, Davi continuou na sua humildade. Davi voltou, obedeceu ao seu pai. Davi foi treinado no deserto, cuidando de ovelhas. A diferença de Davi Davi cuidava de ovelhas, Saul cuidava de jumentas. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Saul estava procurando a jumenta do seu pai. E por ele estar procurando a jumenta do seu pai, ele vai atrás dos profeta Samuel, para que o profeta Samuel revelasse a ele aonde estava a jumenta. Só que Deus já tinha falado com Samuel, porque Samuel ouvia a Deus nitidamente. Lembra de quando Samuel foi chamado desde criança? Ele sabia quando Deus falava. E Deus falou para Samuel assim: Samuel, o povo está clamando pelo rei. Levanta um rei no meio do povo. Não foi Deus que escolheu Saul, foi o povo que escolheu Saul para reinar. Olha a diferença. Samuel ungiu Saul por escolha do povo. Deus escolheu Davi. E aí diz a história bíblica sagrada que ali estavam os seus irmãos em um campo de batalha com o exército de Saul para defender as terras de Israel. A Bíblia nos relata que o seu pai Jessé chama Davi do campo e fala: Davi, vai até os teus irmãos, leva água, leva alguma coisa para eles comerem e traz notícia. Você conhece bem a história.
Davi não deixa suas ovelhas com qualquer um. A Bíblia diz que Davi deixou com pastores. Ou o cuidado de Davi com as ovelhas. E deixou Davi o rebanho aos cuidados de um pastor. E vai ao encontro dos seus irmãos por obediência a seu pai. Porque Davi era rejeitado. Davi não tinha porte físico para estar guerreando no exército. Porque Davi era de franzino, era ruivo. E a Bíblia diz que, chegando lá, aonde os seus irmãos estavam, ele ouviu um grito de um gigante, o qual insultava o povo de Israel. Que levante alguém de vocês para guerrear comigo. Quem era esse que estava insultando o povo de Israel? O gigante Golias. E você sabe muito bem o que aconteceu. Foi um cenário o qual Deus criou ali naquele momento para trazer a evidência do próprio projeto de Deus. Enquanto o exército estavam se recuando com medo porque era gigante, estava afrontando o povo de Israel, e todos seus irmãos não tiveram coragem de se posicionar para destruir aquele gigante. Davi chega lá com a intenção boa no seu coração e escuta aquela afronta e diz: eu não aceito. Eu me levantarei e guerrearei com esse gigante, em nome do Deus vivo. Para proteger o povo de Israel. Daniel não, Davi se posiciona e diz: eu vou guerrear, vou eu destruir esse gigante. A Bíblia diz que Eliabe olha para ele, e Eliabe interpreta muito mal a intenção boa do coração de Davi. E falou assim: você se acha, você veio aqui para nos humilhar mediante esses filisteus. Volta para casa, menino. Em outras palavras, eu conjecturando, você não está vendo que você é um menino, moleque? O que é que você está fazendo aqui? Você vem aqui só olhar e ver a humilhação que o povo de Israel está passando? Davi falou: não é isso, não. Eu vou defender o meu povo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu já matei um leão, eu já matei um urso. Quem é incircunciso para afrontar o povo de Israel? E eu quero te falar, Jonathan estava nesse meio. Jonathan fazia parte desse exército. Jonathan viu a coragem e a ousadia de Davi. A Bíblia diz que foram e contaram para Saul. E chegando lá no palácio, e fala, porque o gigante era tão afrontoso, que Saul falava: qualquer um que destruir aquele gigante nunca mais terá que pagar imposto, e ainda terá minha filha para se casar com ela. Davi não foi com intenção de receber nada. Davi foi ali como alguém para proteger o povo de Israel. E aí eu falo para você: será que você, como alguém escolhido por Deus, está preparado para defender o povo de Israel? A defender os teus irmãos? Porque o gigante está querendo matar, está querendo destruir. E você, Davi, aonde se encontra? Estás no deserto ainda? Se posiciona no palácio, porque Saul te chama, Davi. A Bíblia diz que quando Saul sabe
Saul logo chama ele, manda ele vir para o palácio. E Davi chega no palácio e logo se apresenta. E aí ele pergunta: quem é esse? Logo Saul quer saber quem é ele. É o filho de Jessé o belemita. Ele fala assim: deixa ele aqui comigo. Logo ele percebeu que quando Davi tocava sua harpa, a presença de Deus era com Davi e o espírito maligno da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que depois que Saul desobedeceu, Deus fala para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? E a Bíblia diz que um espírito da parte do Senhor, do mal, apoderou da vida de Saul. E a Bíblia nos relata que quando Davi estava a tocar a harpa, o espírito maligno se retirava. Até a presença de Deus vinha sobre Saul e Saul profetizava de novo. Olha que interessante. Como é bom andar com alguém que tem a presença de Deus. Como é bom ter alguém que carrega a adoração. Como é bom ter alguém que tem a essência de um adorador. Aleluia. Jonathan logo percebeu: esse jovem é diferente. E o Espírito de Deus logo preparou o coração de Jonathan, porque sabia o que vinha adiante. A inveja de seu pai fez com que o seu pai quisesse matar Davi. A Bíblia diz que Davi, estando no palácio, Saul tenta matar e Davi se esquia e pega a espada ou a flecha, não lembro agora, na parede. Vendo a intenção do seu pai, o seu pai estava tão desorientado, meus irmãos. Saul estava tão sem a presença de Deus, que ele começa a dizer para o povo de Israel: ninguém coma pão, ninguém se alimenta esse dia todo, porque eu vou fazer um sacrifício. Ei, quem faz sacrifício não precisa falar para ninguém, nem querer fazer com que as pessoas sofram por sua causa. Ele viu que o povo já não aceitava mais ele. E Davi continuava guerreando, meus irmãos, ao ponto de as mulheres reconhecer que Davi matava muito mais do que Saul. Até existe um cântico, aleluia, que as mulheres fizeram para Davi. Interessante que quando isso acontece, quem era para casar com Davi era a filha primogênita, a mais velha. Mas não, a Bíblia diz que quem amou Davi foi Mical, a segunda filha, ao ponto de o próprio Saul tentar matar Davi no seu leito com a sua mulher. E Mical descobriu e colocou uma estátua, porque vinha à noite, quando Davi estivesse dormindo, para matar Davi. E Deus colocou a sua mulher para proteger ele também. A Bíblia nos relata que Jonathan se dispõe a proteger Davi. É aí onde nasce uma amizade. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1, Jonathan fala para Davi, e ali a alma dele é ligada um ao outro. E a Bíblia diz que ele se dispõe. Jonathan passa para Davi a sua capa, os seus vestidos, a sua espada, aleluia, e o seu cinto. Irmãos,
capa significa proteção. O cinto que segurava, dava segurança, botava aquele cinto para segurar as armaduras de guerra. Jonathan se dispôs a dar a capa, o cinto, a espada, aleluia, para quê? Para dizer assim, olha, eu me disponho a te proteger. Meu pai não vai te matar. Olha o poder de uma amizade que protege, porque tinha-se um objetivo. Ele não quis o trono do seu pai, mas entendeu o propósito de Deus na vida de Davi. Aleluia. Entenda uma coisa: tem pessoas que vai se chegar até você, muitas das vezes é para você proteger. Tem pessoas que vai chegar até você para te proteger também, para se dispor na sua capa, te dando condições. Vai, porque eu entendo o teu propósito, eu entendo o teu chamado, eu entendo porque Deus te chamou, então eu vou te manter. E tem pessoas que vão passar e não vão continuar contigo. Aleluia. Tem várias histórias da Bíblia que relata o poder de uma amizade. Eu vou contar aqui mais uma história para você entender. A história que eu vou te contar está relatada no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4. Que história é essa, pastora Cristina? É a história de uma família, o qual o seu marido Abimeleque, a sua esposa Noemi, sai de Belém para peregrinar na terra de Moabe. A Bíblia diz que essa família saiu com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Saíram da terra da proteção de Deus para ir numa terra estranha, numa terra que Deus não estava habitando naquela terra. Não teve confiança em Deus. Como pai de família, Abimeleque retira sua família dos cuidados de Deus. E aí eu falo para você, homem, cuidado, não retire a sua família debaixo dos cuidados de Deus. É tua responsabilidade cuidar da tua esposa e dos teus filhos. Ele não acreditou que Deus iria cuidar da sua família. Saiu para uma terra, e a Bíblia nos relata que chegando nessa terra, Noemi fica viúva, Abimeleque morre juntamente com ele, porque os seus 2 filhos morreram, porque os seus 2 filhos casaram com alguém que não era da linhagem de Israel. Casaram com a moabita, Orfa e Ruth. E aí eu vou relatar para você, foram-se 10 anos de convivência, aquelas duas, Orfa e Ruth, com a Noemi. Noemi não tinha mais o seu marido, e não bastava a situação de Noemi. Noemi perde os seus 2 filhos, os 2 morreram também. E a Bíblia nos relata que Ruth, capítulo 2, Noemi chega até a Ruth e a Orfa e diz assim: minhas filhas, eu já me encontro velha, não tenho condições nenhuma de dar filho para que vocês casem. Eu já sei que o meu Deus já proveu pão na minha terra. Eu voltarei para lá.
Vocês sigam o rumo de vocês. A Bíblia nos relata que Orfa beija, ela chora. Orfa beija e diz: vou voltar. Orfa permanece em Moabe. Ruth não. Ruth falou: minha sogra, não insista em pedir para mim parar de te seguir. Orfa entendeu. Ruth entendeu que estar com Noemi e reconhecer que Deus era na vida de Noemi. E escolhe o Deus de Noemi. E eu pergunto para você: quem que você vai escolher como amigo? Escolha o Deus de Noemi. Esteja como Noemi, na presença de Deus. Noemi foi até para Moabe, mas Moabe não deixou mudar o coração de Noemi. Eu quero que você entenda hoje o poder de uma amizade. E Deus quer ser seu amigo. Deus quer proteger a tua casa. Deus quer cuidar da tua família. Deus quer prover pão para você. Deus quer fazer você chegar em lugares que o homem não pode. Aonde está você? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar aqui: tem alguém que entendeu essa mensagem e quer ser amigo de Deus? Saia do seu lugar agora e venha até o altar. Aleluia. Você que reconhece que precisa ter um amigo do teu lado que carregue a presença de Deus. Você que é amigo de alguém, sabe que estar aqui, que tem alguém que está precisando, pega ele e vê se vem comigo. Eu vou te apresentar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele quer ser seu amigo. Ele quer falar contigo. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa tarde? Tem alguém que entende que precisa se achegar à casa do pão? Tem alguém que está perdido na terra de Moabe? Jesus te chama. Volta para a casa do pão. Vem para os cuidados do Pai. Se não tem, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.